Graça e paz. Bom, gente, vamos continuar hoje a nossa série de pregações no livro do profeta Jeremias. E o sermão de hoje, ele tem bastante a ver com as músicas que a gente cantou, não por acaso, né? O pessoal escolhe bem as músicas à luz dos temas e dos textos. O sermão de hoje tem como título Falsas Seguranças. Então aí vocês entendem porque a gente cantou tanto sobre segurança e onde está a nossa segurança hoje no louvor, e a gente vai voltar a isso naturalmente ao longo da pregação. Mas antes da gente ler, a gente vai refletir em Jeremias capítulo 7 hoje, mas antes da gente ler Jeremias capítulo 7, deixa eu lembrar algumas coisas bem pontuais sobre o contexto de Jeremias. Algumas eu falei naquela primeira pregação da série e outras não couberam aquele dia e eu vou trazer agora para a nossa lembrança. Não é muito comum a gente pensar, exceto Jesus, João Batista, que tem todo um enredo em torno do nascimento deles, não é comum a gente pensar quando os profetas ou os personagens bíblicos nasceram e cresceram. E com Jeremias é assim também. Nunca tinha parado para pensar quando Jeremias nasceu, o contexto ele cresceu, e parece que a vida dele começou no momento que ele foi chamado e começou a pregar, mas não, tem uma vida pregressa. Jeremias nasceu na última década do reinado de Manassés. Na última década do reinado de Manassés, Manassés que reinou sobre Judá ao longo de 55 anos. Isso está registrado lá em 2 Reis capítulo 21. E Manassés é descrito nesse capítulo, e a gente vai ler um trechinho dele daqui a pouquinho, como o rei mais perverso a ter reinado sobre Judá. O rei mais perverso a ter reinado sobre Judá, e aquele rei que foi responsável, isso palavras do autor bíblico, aquele cujos pecados foram responsáveis por levar o povo ao exílio na Babilônia. O texto bíblico diz que Deus nunca mais perdoou o povo depois daquele momento, em virtude dos pecados e da idolatria que Manassés erigiu e pela forma como ele conduziu o povo de Deus. E ele fez coisas, gente, coisas assim abomináveis e impressionantes. A gente tem um resuminho delas em 2 Reis capítulo 21, a partir do versículo 4. Quem quiser abrir e acompanhar, eu vou ler um trechinho do versículo 4 até o 9. 2 Reis capítulo 21, versículos 4 até o 9. Só para você conhecer ou relembrar as credenciais desse sujeito chamado Manassés. 2 Reis 21, a partir do 4. Olha só, falando a respeito dele. Manassés construiu altares no templo do Senhor, a respeito do qual o Senhor havia dito: em Jerusalém porei o meu nome. Nos 2 pátios do templo do Senhor, ele construiu altares para todos os exércitos celestes. Chegou, versículo 6, a queimar o próprio filho em sacrifício. Praticou adivinhação e consultou os que anunciam presságios. Recorreu a médiuns e a quem consultava os espíritos. Fez o que era mal aos olhos do Senhor, provocando assim a ira dele. Ele tomou a imagem de Azerá que havia feito e a colocou no templo, do qual o Senhor tinha dito a Davi e ao seu filho Salomão: neste templo e em Jerusalém, que escolhi dentre todas as tribos de Israel, porei o meu nome para sempre. Não farei os pés dos israelitas andarem errantes novamente, longe da terra que dei aos seus antepassados, se tão somente tiverem o cuidado de cumprir tudo o que lhes ordenei, isto é, toda a lei que o meu servo Moisés lhes deu. O povo, porém, não quis ouvir. Manassés os desviou a ponto de fazerem pior do que as nações que o Senhor havia destruído diante dos israelitas. E só para fechar, versículo 16, Manassés derramou
tanto sangue inocente que encheu Jerusalém de um extremo a outro, ponto e vírgula. Além disso, levou Judá a cometer pecado e a fazer o que era mal aos olhos do Senhor. É nesse tempo, nesse reinado, nesse período que Jeremias nasceu, que ele veio ao mundo. Eu fico pensando nos pais dele, cuidando, de Jeremias, ensinando a lei do Senhor a Jeremias nesse contexto, nesse período difícil, dificílimo da história de Israel. É claro que a gente já viu no capítulo 1 que esse contexto não formou Jeremias. Lembram-se do capítulo 1, do que Deus disse a respeito do profeta? Eu o escolhi no ventre, para profeta entre as nações. Vai acabar a pilha. Eu já mudo ou... Tá bom. Nesse contexto que Jeremias nasce, Deus fala, e é nesse contexto que Deus revela aquilo que está lá no capítulo 1. Eu escolhi esse homem e eu o separei para ser profeta para as nações. Agora vejam, não sei se prestou atenção na leitura do trechinho aqui de 2 Reis, que a gente acabou de ler. Dentre os muitos pecados de Manassés, o texto destaca, principalmente, e ele repete isso inúmeras vezes, a forma perversa como Manassés tratou o templo do Senhor. Isso se repete inúmeras vezes no trecho que a gente leu e em todo o capítulo 21 de 2 Reis. Não apenas porque Manassés cultuou outros deuses, mas porque ele encheu o templo do Senhor, dentro, fora, todos os pátios, ele encheu o templo do Senhor de altares idólatras. O texto diz que a todos os exércitos celestes ele colocou dentro do templo do Senhor um altar. Esse é Manassés. Ele foi sucedido por Amon, filho dele. Amon, a situação estava tão ruim que o reinado durou 2 anos e ele foi morto numa conspiração. O próprio livro de 2 Reis não fala quase nada sobre ele. E Amon é sucedido por Josias, que era o outro filho de Manassés. E Josias ele sobe ao trono com 8 anos de idade. E aí quem lembra da primeira pregação da série, Josias foi aquele que, num determinado momento, manda fazer lá uma faxina no templo e eles têm uma feliz surpresa, encontram o livro da lei no templo e o encontro do livro da lei starta uma série de reformas espirituais, o culto está reestabelecido, a Páscoa é celebrada novamente depois de 400 anos, ou sem ser celebrada, ou sendo celebrada meio capenga. Então, enfim, Josias, um dos filhos desse rei perverso Manassés, é aquele que é responsável por conduzir toda uma reforma espiritual. E Jeremias é chamado, e aí sim a gente volta ao chamado de Jeremias, e eu estou terminando essa primeira parte. Jeremias é chamado por Deus, segundo o capítulo 1, no 13º ano do reinado de Josias. No 13º ano do reinado de Josias. E aí, parênteses, ler o livro de Jeremias, gente, de capa a capa, é extremamente complicado, porque ele não tem compromisso com a cronologia das coisas. Então a gente tem que ficar prestando muita atenção nas coisas, nas indas e vindas do texto, para entender onde é que a gente está no texto que a gente está lendo. Fato é que Jeremias é chamado no 13º ano. E quando aconteceu aquele encontro do livro da lei no templo do Senhor? No 18º ano. Então quando Jeremias é chamado, sequer havia começado essas reformas espirituais que são conduzidas pelo rei Josias. Panorama. Dito isso, a gente chega ao capítulo 7 de Jeremias. E o que é interessante aqui? Não está escrito no texto quando as coisas que estão aí relatadas aconteceram. E eu não vou esgotar isso, mas depois você leia o capítulo 26 de Jeremias, e você vai ver que tem uma série de similaridades com o texto do capítulo 7. Ao que tudo indica, a gente está, nesse capítulo 7, nos dias do reinado de Jeoaquim. Quem é Jeoaquim? Um dos filhos de Josias. E aí você vai guardando esses nomes todos, porque vai cair na prova no final do ano. Jeoaquim está no trono.
Jeoaquim não anda nos caminhos do Senhor, não segue o exemplo de seu pai. Aquelas reformas espirituais todas que começaram com Josias estão ficando pelo caminho, e surge no Império Global o Império Babilônico crescendo cada vez mais, e Joaquim tenta fazer lá uma série de acordos e acaba por pagar uma série de impostos ao Império Babilônico. Bom, diante desse contexto, a gente vai ler agora, aí sim, abra sua Bíblia, Jeremias capítulo 7, a partir do versículo 1. E a pergunta de fundo aqui para a gente é: aquelas reformas todas conduzidas por Josias, em que pé elas estão? Em que pé elas estão? Quantas raízes aquelas reformas espirituais conduzidas por Josias? Ele tirou toda a idolatria que havia no templo, ele reestabeleceu o culto, reestabeleceu a Páscoa. Em que pé essas coisas estão? Jeremias 7, a partir do versículo 1, o texto diz assim: esta é a palavra que veio a Jeremias da parte do Senhor. Fique à porta do templo do Senhor e proclame ali esta mensagem. Ouçam a palavra do Senhor, todos vocês de Judá que atravessam estas portas para adorar ao Senhor. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Não confiem nas palavras enganosas dos que dizem: este é o templo do Senhor, o templo do Senhor, o templo do Senhor. Mas se vocês corrigirem a sua conduta e as suas ações, se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Mas vejam, vocês confiam em palavras enganosas e inúteis. Vocês pensam que podem roubar, matar, cometer adultério, jurar falsamente, queimar incenso a Baal, seguir outros deuses que vocês não conheceram e depois vir e permanecer diante de mim neste templo que leva o meu nome e dizer: estamos seguros. Seguros para continuar com todas essas práticas detestáveis? Este templo que leva o meu nome tornou-se para vocês um covil de ladrões? No entanto, eu mesmo estou vendo isso, declara o Senhor. Portanto, vão agora a Siló, o meu lugar de adoração, onde primeiro fiz uma habitação em honra ao meu nome, e vejam o que fiz com ele, por causa da impiedade de Israel, o meu povo. A lição do texto de hoje é: não há qualquer segurança na falsa religião, na religião da hipocrisia. Não há qualquer segurança na falsa religião ou na religião da hipocrisia. Gente, imaginem por um instante a cena descrita aqui no texto. Deus ordena ao profeta que vá para o templo pregar? Não, ele ordena ao profeta que fique na porta do templo e fale e anuncie essa dura mensagem para as pessoas que estão entrando no templo para adorar. O conteúdo do sermão é extremamente duro e, de novo, um sermão pregado às portas do templo. O sermão diz: não confiem na segurança do templo do Senhor, nem naqueles que dizem que o templo em Jerusalém é a garantia de que nada de mal lhes acontecerá. Pelo contrário, se vocês continuarem a viver da forma como estão vivendo, praticando injustiças e idolatria, de nada lhes adiantará ter o templo, de nada lhes adiantará ter o culto, assim como de nada adiantou a Siló um dia ter sido lugar de adoração. O mesmo que Deus fez a Siló,
o mesmo que eu, o Senhor, fiz a Siló, eu farei também com o templo, se vocês não mudarem de vida. Essa era a mensagem que Deus deu a Jeremias e mandou Jeremias pregar na porta do templo. Talvez alguns de nós, se recebêssemos essa incumbência, né, diríamos, sermão errado, na hora errada, no lugar errado, né? Deixa disso, deixa. O povo está indo cultuar, o povo está indo adorar no templo, e você vai ficar na porta, dando uma mensagem ruim dessa. E eu sei que muitas vezes a gente imagina o profeta do Antigo Testamento como um sujeito meio excêntrico, que faz esse tipo de coisa, né? Que para na porta do templo e prega um sermão duríssimo para pessoas que estão indo no culto. Agora, de estranhos, esses sujeitos não tinham nada. Gente, profeta era alguém chamado por Deus e ele tinha um dom muito especial. O dom de discernir os tempos, o dom de ver além do que as aparências mostravam, além do que as coisas apontavam. Era alguém que olhava para pessoas entrando no templo, indo cultuar e falava, é fachada, é só fachada, é só aparência. Por dentro tem uma enorme ruína espiritual, mesmo que o resto tudo estivesse aparentemente bem. E o sermão de Jeremias nada mais é do que isso. Nada mais é do que o profeta olhando para o povo entrando no templo, indo para o culto e falando, está tudo errado com a vida de vocês. Vocês estão colocando a sua esperança e a sua segurança no lugar errado. Vocês acham que por causa desse templo, nessa cidade e por conta do culto de vocês, nada de mal irá lhes acontecer. Mentira! Vai sim, porque o Senhor disse, se vocês não mudarem de vida, destruição virá sobre Jerusalém. E é mais interessante ainda a gente pensar esse texto à luz de todo aquele contexto que eu falei. Lembrem-se, gente, de Manassés para Josias, a gente tem uma virada enorme na situação espiritual do povo. O templo que estava inundado de deuses e altares, não estava mais. O culto que antes não era pregado, agora era. A Páscoa que não era celebrada, agora era. A vida espiritual foi restabelecida, ao menos na aparência. É claro que algumas pessoas já tinham se desviado. E é claro que as coisas estavam extremamente incertas no cenário internacional com o avanço da Babilônia sobre Judá. Mas o serviço no templo continuava, senão o profeta não estava parado na porta pregando um sermão. E ele está lá na porta pregando esse sermão duríssimo. Vejam, se o problema décadas antes era a ausência do culto e o culto a outros deuses, o problema agora não é o culto. O problema é a desconexão entre a vida e o culto. Esse é o problema que Jeremias está apontando. É isso que ele está chamando a atenção do povo. Tudo bem, vocês voltaram para o templo. Tudo bem, vocês voltaram a cultuar. Mas não está tudo bem. Porque tem alguma coisa extremamente errada com a vida de vocês. E desconexão entre vida e culto é abominável ao Senhor. É isso que Jeremias está nos dizendo. O povo que estava no templo, de acordo com Jeremias, era o mesmo que tratava os outros com injustiça, que oprimia o estrangeiro, o órfão e a viúva, que cultuava outros deuses lá fora, que derramava sangue inocente. Ou seja, você tem um cenário onde as pessoas estão indo ao lugar santo, estão cantando no louvor, estão lendo a Bíblia, estão no lugar certo, estão falando as coisas certas, mas a vida está toda errada. A reforma de Josias, que aconteceu anos antes, ela foi necessária, mas ela não foi suficiente, porque, ao que tudo indica,
ela não criou raízes e não alcançou o coração das pessoas, ou ao menos dessas pessoas que Jeremias agora está confrontando. Jeremias está colocando o dedo aqui na ferida e dizendo: povo, vocês estão colocando a sua segurança no lugar errado. Vocês estão olhando para o serviço no templo funcionando e imaginando que por causa disso vocês estão seguros. Vocês não estão. Vejam, a presença de Deus no templo, gente, era ato de pura graça de Deus. Deus se manifestava no templo porque Ele quis, porque Ele queria. Ele não precisava disso. O templo em si nada mais era do que um edifício. Quando Deus se manifestava ali, era por um ato da sua pura graça, da liberalidade dele. E Jeremias vai além, e não só diz que tem um problema entre vida e culto, como diz: vocês fizeram do templo um covil de ladrões. Lembram dessa expressão? Jesus vai usar ela muitos anos depois, 6 séculos depois. E basicamente isso quer dizer: vocês fizeram do templo um esconderijo para quem faz o mal. Isso que é o significado do covil de ladrões. Vocês fizeram do templo um lugar seguro para quem pratica o mal, para quem pratica abominações. E foi assim que Siló chegou ao fim. Foi assim que Siló deixou de existir, e naquele tempo de Jeremias já nada mais era. Em suma, e reforçando, essa é a primeira lição do texto: não há qualquer segurança na falsa religião, na religião da hipocrisia. Templo sem vida não protegeria os judeus do exílio. Templo sem vida não protegeria os judeus do exílio. Da mesma forma, gente, culto sem vida não nos fará em nada melhor do que os incrédulos. Culto sem vida não nos fará em nada melhor do que os incrédulos. E aí a gente tem pelo menos 2 desdobramentos aqui desse ponto. Um voltado para fora e outro voltado para dentro. Olhando para fora, a gente é lembrado por Jeremias que Deus abomina o culto hipócrita. Deus abomina o culto hipócrita. Se a gente cultua a Deus no templo, bem entre aspas aqui, mas segue a nossa vida como se Deus não existisse, existe algo de muito errado com o nosso culto. Se a gente cultua a Deus no templo, mas admite na nossa vida todo tipo de injustiça social, todo tipo de perversão moral, todo tipo de idolatria, nosso estado é bastante crítico. Deus se importa com o culto da mesma forma como Ele se importa com a vida e com o próximo. Se há essa desconexão hoje nas nossas vidas entre o culto que a gente presta a Deus e a forma como a gente trata o outro, como a gente trata o mais frágil, como a gente trata o mais fraco, se a gente admite, apesar do nosso culto, todo tipo de injustiça à nossa volta, todo tipo de perversão, todo tipo de idolatria, tem algo extremamente errado conosco. Mas tem outro desdobramento aqui. Esse é o primeiro desdobramento, pensando na nossa relação com o próximo, pensando na nossa relação externa. Mas tem um desdobramento interno aqui. E o desdobramento interno é: qual a nossa segurança na vida? Qual a nossa segurança na vida? Vejam, o povo de Deus, nesse momento da história, colocou a sua segurança e a sua esperança na presença do templo em Jerusalém. Isso bastava. Aí estava a segurança do povo. Existe um templo aqui, a gente está seguro. Confiaram que eles estavam protegidos do mal pela presença de um local de culto. Claro que esse local foi prometido por Deus, claro que existem uma série de promessas em relação ao templo, mas sem Deus ali, era um mero edifício. E ao agir assim, Jeremias está nos dizendo, eles estavam enganados. O templo não era um local seguro se a vida estivesse orientada
por falsa religião. O templo não era um lugar seguro se a vida estivesse orientada por falsa religião. Separado da aliança e do relacionamento com Deus, o templo nada mais era do que uma bela edificação. E eu insisto, a pergunta para a gente aqui é: qual a nossa segurança? Qual a nossa segurança nessa vida? Essa pergunta me lembrou, por analogia, a primeira pergunta do Catecismo de Heidelberg. Qual é o nosso único fundamento, ou qual o seu único fundamento na vida e na morte? E aí eu fui reler, e eu acho que vale a pena a gente reler e reafirmar se é isso que a gente crê como o único fundamento da nossa vida. Primeira pergunta do catecismo é: qual o seu único fundamento na vida e na morte? Resposta: o meu único fundamento é meu fiel Salvador Jesus Cristo. A Ele pertenço em corpo e alma, na vida e na morte, e não pertenço a mim mesmo. Com seu precioso sangue, Ele pagou por todos os meus pecados e me libertou de todo o domínio do diabo. Agora Ele me protege de tal maneira que, sem a vontade do meu Pai do céu, não perderei nenhum fio de cabelo. Além disso, tudo coopera para o meu bem. Por isso, pelo Espírito Santo, Ele também me garante a vida eterna e me torna disposto a viver para Ele daqui em diante de todo o coração. Essa é a sua segurança na vida e na morte? Essa precisa ser a nossa segurança na vida e na morte. Esse precisa ser o nosso fundamento. Esse é o primeiro convite do texto de hoje para os nossos corações. Não é fácil viver assim, gente. Não é fácil dar essa resposta. Pode ser que a gente responda isso da boca para fora. Não é fácil viver assim, tendo como único fundamento o nosso Salvador Jesus Cristo. Existem muitas ofertas seguras em nosso mundo. Alessandro citou algumas aqui na hora do louvor, né? Quando a gente vai sair de casa, onde está a nossa segurança? A gente tem várias ofertas no nosso mundo hoje. Um plano de previdência pode ser a sua segurança. Um seguro de vida, uma família estruturada, um bom emprego, uma boa formação para os seus filhos, tudo isso pode ser para você segurança. O que Jeremias quer nos lembrar é: nada disso é segurança. Afastado e apartado do Senhor, nada disso é segurança. São coisas importantes, são coisas necessárias, mas nada disso é fundamento sobre o qual você pode edificar a sua vida. Então, para fechar esse primeiro ponto, primeira lição com 2 desdobramentos. A lição é: não há qualquer segurança na falsa religião, pois 1, Deus abomina a desconexão entre culto e vida, e 2, não há outro digno, ou não há outro fundamento digno para a gente confiar as nossas vidas. Segunda e última lição: há segurança na obediência consistente ao Senhor. De um lado, não há segurança na falsa religião. Do outro lado, há segurança na obediência consistente ao Senhor. Quero reler com vocês os versículos 3 e 5 a 7, do mesmo capítulo, só para a gente refrescar a memória. Jeremias 7, versículo 3. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel: corrijam a sua conduta e as suas ações, e eu os farei habitar neste lugar. Versículo 5. Mas, se vocês realmente corrigirem a sua conduta e as suas ações, se de fato tratarem uns aos outros com justiça, se não oprimirem o estrangeiro, o órfão e a viúva, nem derramarem sangue inocente neste lugar, nem seguirem outros deuses para sua própria ruína, então eu os farei habitar neste lugar, na terra que dei aos seus antepassados, desde a antiguidade e para sempre. Contraste aqui claríssimo com o restante do texto. Sim, há uma saída para Judá não ser engolida pelos babilônios. Havia uma forma deles habitarem em Jerusalém e de lá não serem expulsos. Havia uma forma deles seguirem inabaláveis e protegidos pelo Senhor. E a segurança não era o templo, a segurança era o Senhor do templo.
o chamado de Deus para o povo é muito objetivo aqui. Corrijam a sua conduta, corrijam a sua vida, vivam de acordo com a aliança, tratem uns aos outros com justiça, não oprimam o estrangeiro, o órfão e a viúva, não derramem sangue inocente, não sucumbam à idolatria. Se vocês seguirem assim, eu os protegerei e eu os farei habitar na terra que eu dei aos seus antepassados. É o Deus da aliança falando, é o Deus do pacto falando e chamando o povo de volta para si. Sempre foi isso que ele quis, foi para isso que ele chamou o povo dele, foi para isso que ele deu a lei. Esse é o Deus que salvou aquele povo, que nos salvou, que chamou aquele povo para um relacionamento vivo, genuíno e vibrante, e que nos chama para esse mesmo relacionamento. O Deus que convida o seu povo ao arrependimento e adoração sincera. Nisso, gente, nisso há segurança inabalável. Nesse relacionamento há segurança inabalável. Deus é um porto seguro na vida e na morte. E vejam que o chamado aqui não é ao simples cumprimento da lei. No mesmo capítulo, vão lá agora para os versículos 21 a 24, que a gente não leu. 21 do capítulo 7. Assim diz o Senhor dos Exércitos, o Deus de Israel. Olha só, prestem atenção. Juntem os seus holocaustos aos outros sacrifícios e comam a carne vocês mesmos. Quando tirei do Egito os seus antepassados, olha só, nada lhes falei, nem ordenei quanto a holocaustos e sacrifícios. Mas e a lei? O Levítico, Números, está um monte de coisa de holocaustos e sacrifícios, Deus está falando. Leu errado quem leu assim. Dei-lhes, entretanto, versículo 23, esta ordem: obedeçam-me, e eu serei o seu Deus, e vocês serão o meu povo. Vocês andarão em todo o caminho que eu ordenar, para que tudo vá bem a vocês. Mas eles não me ouviram, nem me deram atenção. Antes, seguiram as maquinações rebeldes do seu coração mau. Olha esse final do versículo 24. Andaram para trás e não para a frente. Duas coisas me chamam muita atenção nesses versículos. Primeiro, gente, Deus deixa muito claro para que tipo de relacionamento Ele convidou o povo de Israel. Ele deu a lei, Ele deu as ordenanças todas, Ele falou como o culto deveria ser, os sacrifícios deveriam acontecer, como os holocaustos deveriam acontecer. Agora o que Deus está falando aqui? Gente, sabe aquilo que vocês queimaram e que a parte era só minha? Comam tudo. Não era sobre isso. Não era sobre holocaustos e sacrifícios. Se vocês leram a lei assim, vocês erraram. Era sobre relacionamento. A ordem era simples: obedeçam-me e eu serei o Deus de vocês. Vocês andarão em todo o caminho comigo. Toda a lei é sobre isso. Todo mandamento é sobre isso, e é a isso que o povo de Deus estava sendo chamado, e é a isso que Deus nos convida hoje. Ouvir o Senhor e andar conforme os seus caminhos, uma relação íntima. Mas aí vem o contraste, e a segunda coisa que me chama a atenção aqui: o povo não quis ouvir, não deu atenção à voz de Deus, pelo contrário, optaram por seguir o seu próprio coração mau. E qual foi a consequência disso tudo? Andaram para trás, ao invés de andar para frente. Essa frase ficou na minha cabeça essa semana. Imagina Deus olhando para a gente hoje e falando o seguinte: eu convidei vocês para um relacionamento, eu dei a minha palavra, eu dei o Espírito, eu dei o meu Filho, e vocês optaram por seguir os desejos do seu coração, e em vez de andar para frente, vocês andaram para trás. Misericórdia. Eu acho que a pergunta do texto para a gente hoje é essa: você está andando para frente ou você está andando para trás? A lição aqui, gente, há segurança na obediência consistente ao Senhor, e eu escolhi as palavras com cuidado aqui. Não é apenas na obediência, é uma obediência consistente.
Josias, quando fez a reforma, demonstrou obediência à lei, mas essa obediência não foi consistente. Décadas depois, o povo já estava na idolatria de novo. O mundo de hoje, ele rema contra a persistência, a manutenção, a estabilidade, a firmeza. As coisas acontecem extremamente rápido, do mesmo jeito que aconteceu, esqueceu. A notícia que ontem era trend, hoje já ninguém mais lembra. É o mundo das coisas rápidas. O chamado do Senhor para a gente é uma obediência consistente, perseverante. O Senhor olha para a gente hoje e Ele faz uma pergunta. Eu dei para vocês tudo o que eu poderia dar. Eu dei para vocês a lei e os profetas, eu dei para vocês a minha palavra, eu dei para vocês o meu espírito, eu dei para vocês o meu próprio filho e eu convidei vocês para um relacionamento. Vocês estão andando para frente ou vocês estão andando para trás? É só isso. Porque quando Deus olhou para o povo dele e chamou Jeremias, ele fez uma constatação. Não me ouviram, seguiram o seu próprio coração mal, andaram para trás e não para frente. O próprio texto nos dá 2 exemplos da falta de consistência. Siló um dia foi local de culto, naqueles dias nada mais era, foi esquecido, virou pó. O templo um dia foi glorioso, poucos anos depois foi destruído e nunca mais voltou à sua glória. Isso acontece com as coisas desse mundo. E isso acontece quando a gente coloca a nossa segurança nelas. Vira pó, rapidamente. As coisas passam. Por isso que o chamado aqui é a obediência consistente, perseverante ao Senhor. De novo, não é fácil viver assim. Não é fácil viver de acordo com a primeira resposta do catecismo, colocando e tendo a Jesus como o único fundamento da nossa vida. Também não é fácil viver em obediência consistente, é contracultural. Mas a gente precisa criar essas raízes. Raízes fincadas na graça. Isso dará sustentação real às nossas vidas. Contra todas essas falsas seguranças que o nosso mundo dá, existe um firme fundamento, que é o Senhor. A gente precisa criar raízes aí, se firmar aí, fincar o nosso pé aí. Para encerrar, a reforma conduzida por Josias foi necessária para tirar o povo da idolatria dos dias de Manassés, mas essa reforma não criou raízes. Logo, logo o povo voltou a andar para trás. Jeremias então chama o povo de Deus, do tempo dele, parado em pé na porta do templo, e chama nós hoje, Igreja Batista Fonte Sicar, 2.600 anos depois, não coloquem a sua segurança na falsa religião da hipocrisia. Não caiam nessa besteira. Não confiem que a presença no culto, ou não confiem que as práticas religiosas são fundamento seguro. Não são. E segundo, vivam de forma obediente, guardando a aliança num relacionamento com Deus de forma consistente. Esse é o chamado de Deus para nós, 2.600 anos depois que esse texto foi escrito. Vamos orar? Deus, tua palavra é extremamente clara e objetiva. Assim como o Senhor chamou o profeta 2.600 anos atrás a se colocar na porta do templo e alertar aqueles que estavam indo ali cultuar o Senhor de que a vida estava toda errada e de que esse culto não é aceitável, esse chamado o Senhor faz para nós hoje. E Deus, são palavras duras, são palavras difíceis de ouvir. E por mais simples que sejam, e são verdades que nós já ouvimos muitas vezes ao longo da nossa vida cristã,
Mas, Deus, nós reconhecemos quão difícil é vivermos assim. Vivemos à luz dessa palavra. Vivemos em uma obediência consistente, avançando na nossa caminhada contigo, andando para frente, não para trás. Deus, no mundo que nos oferece tantas seguranças, no mundo que nos oferece tantas rotas de escape, tantas saídas, tantas alternativas em relação ao sofrimento e à obediência. É nesse mundo, ó Deus, que o Senhor nos chama a perseverar. É nesse mundo que o Senhor nos chama a confiar em Jesus como o único fundamento das nossas vidas. Nós te louvamos por Jesus, Deus, porque assim como lemos aqui, Ele morreu em nosso favor, Ele ressuscitou em nosso favor, o seu precioso sangue nos salvou, hoje Ele está sentado à direita de Deus Pai, intercedendo por nós. Nada acontece conosco a não ser pela Tua providência e pela Tua permissão. Nos ajuda a lembrar, Deus, que o Senhor é fundamento seguro sobre o qual nós podemos edificar as nossas vidas. E nos ajuda a viver assim, nos ajuda a lançar sobre o Senhor toda a nossa ansiedade, assim como nos ensina Pedro, lembrando que o Senhor cuida de nós. Deus, que a Tua palavra fale aos nossos corações, que a Tua palavra crie raízes nos nossos corações e que a Tua palavra nos conduza a uma vida de justiça, integridade e obediência perseverante. É o nosso pedido no nome do Seu Filho Jesus. Amém.